Jornada do Empreendedor, conectando ideias ao futuro. Uma parceria da Band com o Sebrae Rio. Olá, bom dia para você. Eu sou Lívia Torres e começa agora o Jornada do Empreendedor, uma parceria da Band com o Sebrae Rio. O programa é feito para quem quer transformar uma ideia em negócio, para quem quer levar a empresa para ainda mais longe e para quem adora falar sobre empreender. Hoje o tema é mercado digital. A importância de usar a internet para alcançar clientes e expandir ainda mais os negócios. Para essa conversa, eu recebo a coordenadora de relacionamento digital do Sebrae Rio, Tainá Alves. Tainá, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço pelo convite, Lívia. Recebo também a analista de mercado do Sebrae Rio, Naira Silva. Naira, seja muito bem-vinda. Obrigada, Lívia. Agradeço super o convite. Vamos começar então esse papo, esse bate-papo, essa conversa aqui entre nós. Eu queria começar perguntando para vocês, como é que vocês avaliam esse avanço dos pequenos negócios nesse ambiente digital? Isso mudou muito no pós-pandemia? Muito, né? A pandemia, eu sempre digo que ela veio acelerar um processo que já aconteceria naturalmente. Então, a gente tem algumas pesquisas que apontam que em 2019, antes da pandemia acontecer, nós tínhamos 56% das empresas presentes online. Em 2021, nós já tínhamos 76% e em 2023 a gente teve uma queda para 70%. Ainda assim, é vertiginoso esse aumento, né, em 2 anos, porque as empresas se viram tendo que fechar suas portas, literalmente de um dia para o outro, e falaram, caramba, se eu não abrir a minha loja virtualmente, eu vou acabar. Minha loja não vai existir mais. Então, eu sempre lembro, ainda não estava trabalhando com o mercado digital diretamente no Sebrae na época, mas eu sempre fui muito atenta a esse tema e eu lembro muito de ver perfis novos no Instagram. Perfis de empresas, eu falava, putz, essa empresa acabou de criar o seu perfil porque ela percebeu que ela tinha que ter presença online, tanto no Instagram quanto no Facebook, que ainda estava, né, um pouco mais ativo na época, e então a gente, assim, a pandemia de fato acelerou esse processo que já seria natural. E hoje é difícil, né? Existem empresas, e ainda tem uma grande porcentagem de empresas que não está online, segundo uma pesquisa nossa, 26% ainda não está, mas de fato a pandemia só veio acelerar esse processo. Bom, muita gente teve que se reinventar ali quase que na marra. Naira iniciou uma próxima pergunta que eu faria, eu direciono para você, Tainá. Algumas empresas ainda não estão com essa presença nas redes sociais, como a Naira disse, 26%. Por que isso acontece? Eu acho que muitas empresas acreditam que só quem vende online precisa ter essa presença digital, e não é assim. Hoje as pessoas buscam na internet antes de comprar, até em lojas físicas também. A maioria faz essa pesquisa, né, antes. Eu faço essa pesquisa. É mais fácil, poupa tempo, Sim. né? Economiza ali, você já olha, já sabe mais ou menos o que você quer. Então, pelo menos nas redes sociais, as empresas precisam ter um perfil, precisam estar ali conversando com os clientes, né, tirando dúvidas. E tem pessoas que têm essa resistência, principalmente em negócios tradicionais, né, aqueles passados de geração em geração. Empresas que já estão na terceira geração e às vezes o pai é muito resistente, mas o filho quer ter um site, quer vender online, quer trabalhar mais a questão das redes sociais. Então tem essa barreira também em negócios tradicionais. E tem pessoas que acham que é muito caro também trabalhar com vendas online, que é muito trabalhoso, que é difícil, né? E não, a gente no Sebrae vem para mostrar que é possível, que não é caro, que se você souber avaliar a ferramenta correta, saber onde está o seu público, você consegue trabalhar online também. E qual é o principal erro que os pequenos empreendedores eles cometem na hora de migrar para o mercado digital? Principalmente não avaliar o público-alvo, não saber onde colocar o seu perfil, onde ter uma rede social. Então, se a sua empresa tem um foco mais business to business, né, que é mais corporativo, é importante que ela tenha um perfil forte no LinkedIn, por exemplo. Se ela atende públicos mais jovens, é importante ter um perfil no TikTok. Então, tem que ter essa avaliação do público-alvo antes de entrar em qualquer rede. E tem que ter um preparo também, né? Responder rapidamente os clientes. Hoje,
99% das pessoas, né, que têm um smartphone, elas têm o WhatsApp instalado. Então, se você não tiver um atendimento ágil no WhatsApp, você acaba perdendo clientes, né? Então, tem que ter esse preparo. Naira, existem canais mais usados pelos empreendedores? Ali, hoje em dia, todo mundo tem um WhatsApp, é o Instagram, é o Facebook, que está mais em desuso, mas que ainda tem muita gente lá, né? De fato, as ferramentas da Meta, que são Instagram, WhatsApp, Facebook, como eu disse, apesar de muita gente dizer que o Facebook já não está mais no hype, são as mais usadas. Por que elas são mais usadas e são mais fáceis? Primeiro, é um conglomerado, né? Então, é muito dinheiro envolvido para fazer com que aquilo seja divulgado. Segundo, que as ferramentas se repetem, umas dentro das outras. Então, hoje em dia é quase que um copia e cola de ferramentas. O que você faz no WhatsApp, você consegue replicar no Facebook, consegue replicar no Instagram. Então, acaba sendo mais amigável, né? A interface e a popularização mesmo. Mas existem várias outras ferramentas. A Tainá citou o LinkedIn. As pessoas ficam, mas no LinkedIn é um ambiente tóxico. Eu falo, gente, qualquer rede social, né? Ninguém quer postar foto feia, ninguém quer postar o que deu errado na rede social. Fez no LinkedIn, bem sucedido. Exatamente, mas no Instagram também, no Facebook também. O TikTok tem muita resistência ainda das pessoas em acharem que, sim, tem uma predominância da Gen Z, gerações mais novas, né? Que são os nascidos ali entre final mais ou menos metade dos 90 até início dos anos 2000. Tem uma predileção, mas o TikTok vem cada vez mais crescendo. A gente tem agora aí a chegada do TikTok Shopping, né? Que tá batendo bastante de frente com vários outros marketplaces e lugares de venda. Então, assim, de fato, as 3 ferramentas da Meta têm ali um lugar especial no coração do brasileiro, mas tem várias outras ferramentas de redes sociais que podem ser exploradas pelo público também. É importante conhecer cada uma delas, né? Porque o tipo de conteúdo consumido em cada rede social é diferente. Então, acho que, falando de erro novamente, né? Muitos empreendedores cometem esse erro de repetir o conteúdo em todas as redes, sem considerar que cada momento da pessoa, né, usando uma rede social é diferente, né? Quando ela entra no TikTok, ela quer consumir um conteúdo mais voltado para entretenimento, ou então ela quer um tutorial, ela quer dicas de uso. Já o Instagram, você quer ver a vida dos seus amigos, o que eles estão fazendo. Então, são momentos diferentes, apesar de ser, às vezes, a mesma pessoa usando uma rede social, né? Ela está ali com objetivos diferenciados. Então, é importante ter uma estratégia de conteúdo, se o empreendedor quiser focar em todas as redes sociais, e também ter essa interatividade, que muitos caem no erro de postou e tchau, acabou. Não, não é assim. Você tem que ter uma constância, tem que ter uma frequência ali e um relacionamento também, principalmente, porque se o seu cliente está ali, ele precisa ser respondido, ele merece ter esse retorno, né? Como é que o empreendedor ele decide em que ferramenta ele vai investir? Opta por uma ou podem ser várias? O primeiro passo é entender onde o consumidor está, né? Onde o cliente dele está presente. Então, ele pode perceber que ele usa mais uma ferramenta, né, mais uma rede social, ou usa todas. Mas é aquela questão que eu comentei, né, que a estratégia de conteúdo precisa ser diferenciada de acordo com o canal. Então, por exemplo, no TikTok, né, se a pessoa tiver uma loja de roupas, ela pode fazer um tutorial de looks, dando dicas, né, de que tipo de roupas ela pode usar no dia a dia para uma situação mais casual, para sair à noite. Então, esse é um conteúdo que costuma ter um maior engajamento no TikTok. Para o Instagram, ela precisa se relacionar mais ali com o público, né? O Reels é um formato, né, de vídeos curtos que dá um engajamento muito bom e que as pessoas preferem consumir dentro do Instagram. E no LinkedIn é um perfil mais corporativo. Então, para esse tipo de negócio, talvez o cliente não esteja no LinkedIn, né? Então, precisa avaliar de acordo com o seu segmento e com o público-alvo. Uma coisa que eu sempre digo, é melhor você estar presente em uma das redes e fazer um trabalho muito bem feito do que querer pulverizar só para dizer que eu tô aqui, eu tô ali e não consegue fazer um trabalho consistente em nenhuma delas. Porque uma palavra que acho que é muito importante na criação de conteúdo, na presença digital, é você ter duas, na verdade, é consistência e constância. Porque não adianta eu postar hoje, aí eu sumo por uma semana, daqui a pouco eu volto. Quem não é visto não é lembrado. Então,
é super importante avaliar isso tudo, mas a gente sabe, né, a vida do empreendedor, como ela tem várias demandas, né, o marketing digital, eu falo que é a ponta do iceberg, é a divulgação de um trabalho que está sendo feito nos bastidores de planejamento financeiro e vários outros tipos de organização. Então é mais importante que se eu vou escolher estar, eu vou estar bem feito, vou fazer direitinho, do que ficar tirando por um monte de lado e não conseguir estar com uma presença bem consolidada nessas redes, né, quaisquer que sejam. Se é para estar lá, é para estar de corpo e alma e direito. Sim. Anúncios pagos. Tem gente que ainda não investe em anúncios pagos. Em que momento vale a pena investir? Mesmo que a pessoa tenha um orçamento ali não muito grande, como que isso funciona? Primeiro precisa ter uma presença digital, né? Nem que seja inicial, mas já precisa estar nas redes sociais, até para avaliar o tipo de conteúdo que você está ali trabalhando, né? Como está sendo essa interatividade com o público. Só que o alcance orgânico, ele tem um limite, né? Então, se você precisa alcançar novos públicos, atingir outras pessoas, aí os anúncios entram como um grande aliado. Mesmo com orçamento baixo, gente, dá para investir, dá para se planejar, é importante? É importante e é possível. Então, eu sempre comparo que fazer anúncio pago é como se você fosse dar uma festa na sua casa e colocasse um outdoor numa avenida super importante, que passa um monte de gente. Você tem que estar com a quantidade de comida definida, você tem que estar com a sua casa limpa, cheirosa, para receber essas pessoas. Então não adianta você anunciar que vai dar uma festa e as pessoas chegarem na sua casa, mas não tem água, mas não tem refrigerante. Não é bem assim. Mas não tem salgadinho. Peraí, como é que faz, né? Porque o anúncio pago ele vai chegar para pessoas que, enfim, por um público estimado muito maior do que o orgânico, né? Que você não precisa pagar. Então, a casa tem que estar bem arrumadinha antes. Eu falo sempre e atendo eventualmente, dou palestras para empreendedores. Precisa olhar, a bio que não está bem escrita, não está bem definido para o cliente o que aquela empresa vende ou faz. E aí o cliente que nunca te viu na vida vai chegar no perfil da sua empresa, vai olhar, sabe, vai como se fosse colocar a cabecinha na porta e falar, ih, essa loja aqui tá meio bagunçada, deixa eu ir embora. Ele fecha e vai embora, só que você não sabe que ele foi embora, porque, né, a gente não consegue ter esse monitoramento nesse nível nas redes. Então é importante que a casa esteja arrumada antes de fazer um anúncio, né, um anúncio pago, mas é possível com um orçamento baixo, definindo bem o público, nichando, porque como nossa mãe fala, o seu público não é todo mundo, por mais que você venda a coisa assim mais básica, eu vendo água, mas a gente tem água de R$1, a gente tem água de 10, a gente tem água de 50. Saborizada, gasificada. Exatamente. Mesmo sendo um produto básico, nós temos segmentações dentro desse produto, então é importante ter aí, conhecer, sempre vai cair nessa questão de conhecer o público, né? Conhecer o seu público, para até na hora de fazer um anúncio ele ser mais assertivo e você ter melhores resultados com o valor que você está investindo, ainda que seja um valor baixo. Essa questão que a Naira comentou, né, de arrumar a casa, você precisa conhecer a jornada do seu cliente, né? Então não adianta nada você divulgar um produto, um serviço seu, se o cliente não tem como acessar você, ele não sabe onde te procurar. Então, minimamente, você tem que colocar um link na bio que direcione para o seu WhatsApp, onde ele consiga conversar com você, tirar as dúvidas, pedir um orçamento. Você precisa ter um atendimento ágil, nem que seja por chatbot, só para a pessoa saber de que nosso horário de atendimento é de 9 às 18, fora desse horário não vou te responder, mas depois você vai receber uma resposta dentro de tantos dias. Então, o cliente precisa estar ciente disso tudo, senão ele vai embora. E o concorrente, é importante ressaltar isso, o concorrente está a um clique de distância. Então, se você não fizer um atendimento bom ali, a pessoa vai embora muito rapidamente e você está perdendo grandes vendas. De que forma o Sebrae orienta os empreendedores a usarem as plataformas digitais de uma forma mais assertiva para terem resultados reais? Como uma empresa de educação que nós somos, tanto presencialmente quanto de forma online. Presencialmente, nós temos 14 escritórios regionais espalhados pelo estado, que tem uma programação intensa de cursos, palestras, oficinas, workshops, tanto
nossos quanto com parceiros do mercado, né, que tem convênios com o próprio Sebrae. Então, nós proporcionamos essa programação com, enfim, diversas temáticas e também, né, online, temos vários cursos. Eu deixo para a Tainá falar um pouquinho das nossas soluções online. Do relacionamento digital, né? Isso. Nós costumamos chamar de infoprodutos. São cursos de curta duração, 60 minutos, né, entre 60 minutos, onde a pessoa pode acessar de qualquer lugar, a qualquer momento, né, e consumir um conteúdo, e ali depois ela pode também receber um atendimento do Sebrae, né, depois de acessar esses cursos, ela pode ter uma consultoria, ou então participar de um evento nosso presencial, né, o evento também é muito importante para fazer network, né, a gente sempre recomenda e estimula isso. Essa troca é muito importante. Essa troca é importante, mas conteúdo digital nós temos em várias temáticas, principalmente nessa temática que nós estamos conversando aqui hoje, né, que é de marketing digital, sobre como fazer anúncios pagos, tanto no Google como nas ferramentas da Meta, né? Então, tem toda essa questão também. Tem kit de ferramentas para as redes sociais, por exemplo, né, para que a pessoa possa criar suas próprias peças, né? Também tem cursos voltados para quem quer ser o influenciador da própria marca. Então, todos esses cursos, conteúdos são gratuitos e nós disponibilizamos através do nosso site, tá? Que é o sebraerj.com.br. Vamos falar agora de influenciadores. Nano-influenciador, micro-influenciador. Qual a diferença entre eles e por que às vezes é mais eficaz investir, né, nesse grupo a investir num grande influenciador, celebridade? A gente está falando de recorte pelo número de seguidores. Então, quando a gente tem um nano-influenciador, nós estamos falando de um criador de conteúdo com até 10 mil seguidores e de micro, a partir de 10 mil até 100 mil. Quando você tem uma conta menor, a chance de você criar conexão com aquele criador de conteúdo é muito maior, é inversamente proporcional. As bolinhas dos stories, ou o feed do LinkedIn, ou enfim, qualquer rede que você, o feed do TikTok também, não é à toa que as pessoas aparecem primeiro para você. Elas aparecem porque você interage mais com elas. Então, o algoritmo que, né, pinta um bicho-papão dele, ele entrega aquilo que ele entende que é o seu gosto. Você vai no For You do TikTok, então você vai na aba do Explorar do Reels, você fala, meu Deus, ele está me entregando sempre os mesmos assuntos, porque ele entende que é aquilo que você gosta. Então, quando você tem um influenciador com um porte menor, um número menor de seguidores, você consegue criar uma conexão melhor, além da questão do custo também, né? Que pelo número de seguidores é um fator que influencia no quanto que aquele criador de conteúdo vai poder cobrar ou não, né? E uma grande tendência atualmente é a construção de comunidades, né? E as comunidades são construídas a partir de assuntos que são de interesse daquelas pessoas. Os nano-influenciadores, eles conseguem construir essas comunidades porque eles geram conteúdo com muita autenticidade. As pessoas confiam naquilo que eles estão falando, né? Então, vou dar alguns exemplos. Tem influenciadores que são mães, que compartilham muito conteúdo ali sobre os filhos. Então, quando ela faz divulgação de algum produto que seja para os filhos dela, as pessoas acreditam, porque ela testou, ela usou aquilo nos próprios filhos, né? Então, eu que sou mãe, eu vou consumir também. Tem mais esse verdade produto. ali, né? Passa verdade, passa confiabilidade. E para as marcas também é uma vantagem, porque ela consegue nichar a divulgação, ela consegue chegar exatamente naquele segmento de público que ela precisa, de pessoas que realmente confiam naquilo e têm uma propensão a consumir dessas empresas. E essa questão que a Naira comentou do custo é muito importante, né? Porque você contratar um influenciador que tem milhões de seguidores é muito diferente de você contratar um micro influenciador ali da sua região que fala sobre uma temática específica, né? Sai muito mais em conta e dá muito mais resultado também. E tem influenciador que às vezes não se enxerga como empreendedor? O tempo todo. É o que mais tem, É o que mais tem. Essa dificuldade em... Eu sou criativo, eu sei fazer vídeos maravilhosos, edições, sei tirar fotos, mas na hora de tornar ou enxergar ou colocar isso no mercado como uma empresa, mas empresa é quem tem empregado, é quem tem loja física, ele não se enxerga como
um empreendedor, como um negócio. E isso daí vai impactar em várias outras questões para ele. Não emitir nota fiscal, né? Não sabe fazer uma proposta comercial. Então a empresa quer contratar aquele micro, aquele nano influenciador, mas ele não consegue nem precificar aquele serviço dele. Porque ele não se enxerga como um empreendedor, de fato. O Kit Influenciador Empreendedor é uma ferramenta que foi lançada pelo Sebrae, uma ferramenta poderosa. Como é que funciona? São 5 ferramentas dentro que formam esse kit. Ele foi lançado em 2023 e ele tem, a Ana falou, não sabe fazer uma proposta, eu não sei, sei como redigir um contrato, porque sou equipe, estou começando, não tenho grana para não tenho grana para investir num advogado para me ajudar. Então, a gente tem modelo de proposta comercial que é editável para a realidade dele, modelo de contrato para também adaptar, né, ao que ele precisa. Tem uma calculadora para ele minimamente conseguir precificar o valor do serviço, porque os custos fixos e variáveis do influenciador tem que, às vezes, considerar que ele tem que comprar uma camisa azul para fazer uma publi, porque a marca que está contratando ele é azul. Isso é um custo variável que, assim, ele tem que gastar dinheiro, ele tem que investir, isso tem que estar dentro da precificação. Então, tem questões lá dentro dessa calculadora para ajudá-lo. Tem um manual de conduta e boas práticas, porque a internet não é terra de ninguém, a gente tem cada vez visto, né, mais pessoas sendo punidas pelas suas atitudes, pelas suas falas, o que é corretíssimo, porque as pessoas têm que ter responsabilidade pelo que elas falam, principalmente um criador de conteúdo. E a gente tem um modelo de Media Kit, porque o que você faz? Quantos seguidores você tem? Como é que é o seu engajamento? E aí ele não sabe responder ou então não sabe apresentar de uma forma bonita, né, visual para aquele proponente, para a pessoa que está querendo contratá-lo. Então esse kit, ele fica disponível numa página, entrando na bio do nosso Instagram, você consegue acessar, no Instagram do Sebrae RJ, e ele é totalmente gratuito, você pode baixar todas essas ferramentas lá. Fica a dica. O Sebrae tem investido num projeto de intra-influenciadores. Quero que vocês me expliquem o que são esses intra-influenciadores e como é que surgiu essa ideia, né, de usar os analistas ali. Nós estamos falando aqui o tempo todo, né, da importância do marketing de influência. Nós recomendamos isso aos empresários, nossos clientes, e percebemos que isso era importante também para nós, né, para dentro de casa. Com a humanização das redes sociais, né, as pessoas estão consumindo muito mais esses conteúdos de vídeos com pessoas reais falando do que cards estáticos, né? É um conteúdo que não tem tanta interatividade. Então, começamos a fazer alguns vídeos ali com pessoas reais, com funcionários do Sebrae, a gente percebeu que houve uma diferença muito grande de engajamento, né, entre um card estático e um vídeo de uma pessoa ali real do Sebrae falando. Então, criamos esse programa de intra-influenciadores, né, nós fizemos em parceria, né, das nossas 2 áreas aqui, e selecionamos alguns funcionários do Sebrae, capacitamos, e hoje eles são a cara do Sebrae nas redes sociais, né? São os porta-vozes, e nós descobrimos vários talentos assim. As pessoas adoram participar, adoram aparecer nas redes sociais. Então é muito legal porque a gente estimulou ali o talento dentro de casa. É criar uma autoridade digital dentro de casa, mas também batalhar para que isso seja feito da melhor forma. Também mostrar que o Sebrae é construído por pessoas, né? E nós recomendamos isso a todo mundo, né? Todos os pequenos negócios, né? É importante que o empreendedor, ele apareça também nas redes sociais, né? Muita gente tem vergonha, tem bloqueio, mas isso tudo é questão de treino, no dia a dia, vai se soltando aos poucos, né? Porque foi como a gente falou, né? As pessoas acreditam mais naquela marca quando tem uma pessoa ali por trás dela, né? Pessoas conectam com pessoas. Sempre que o empreendedor fala para mim, mas eu tenho muita vergonha de aparecer, eu pergunto, mas quando você aparece, você não vende mais? Ele, eu vendo. Eu falei, então pensa nisso na hora que você tiver com vergonha. Para o empreendedor que já está vendendo online, de que forma ele pode otimizar essas vendas, usar melhor as ferramentas que estão disponíveis? O que vocês acham que dá para fazer para melhorar? Principalmente, analisar dados. Ele precisa ver se realmente essa estratégia está dando resultado, né? Ele tem que ter métricas e tem que avaliar. Às vezes faz uma campanha de um anúncio pago e não está dando retorno nenhum.
Às vezes ele está investindo na localidade errada, ele não estabeleceu a faixa etária que ele precisa atingir, ele não está conversando com o público correto. Então, não adianta nada você contratar um influenciador se você não tem métrica, se você não tem objetivo, se você não analisa o retorno disso. Olhando para o futuro do mercado digital, que tendências vocês acreditam que estão vindo aí, ou que de repente já estão aqui? O que vocês veem aí daqui para frente? Não tem como a gente deixar de falar da IA, né? A inteligência artificial veio para ajudar todo mundo a automatizar tarefas rotineiras, mas é aquela questão que a gente pontuou bastante aqui, né? Você pode usar bastante a IA, ela está aí disponível justamente para isso, ela ajuda em várias questões. Sempre que eu estou com algum problema, algum desafio, a primeira coisa que eu penso é, vou usar a inteligência artificial para sair dessa. Mas você não pode perder o toque humano. Principalmente quando você é dono de um pequeno negócio que tem tanto essa questão da autenticidade, de estar ali de frente para o cliente o tempo todo, né? De ter essa proximidade com o público, que é diferente da grande empresa, que é um pouco mais distante. Se você tem um pequeno negócio, você pode usar a inteligência artificial, mas você não pode esquecer esse lado humano, né? Quem usa muita inteligência artificial sabe quando um texto é produzido por IA, quando um vídeo é produzido por IA. Então, não pode perder essa questão mesmo, de você dar o seu toque àquilo ali, para que isso não se perca. Porque às vezes o sucesso de um vídeo por IA tem todo um fator humano por trás que não seria possível ter tanto sucesso se não fosse ali uma carne e osso trabalhando um cérebro pensante, né, por trás. E tem uma questão também da personalização nas redes sociais, né? Você conhecer aquele seu cliente, saber o que ele está consumindo. Às vezes as pessoas acham que trabalhar a personalização é coisa de grande empresa. Não, trabalhar com dado não é para mim, é para o grande, eu preciso de grandes ferramentas, isso vai ser muito caro. Mas não, é só você conhecer seu público, você ter os dados daquela pessoa registrada e conseguir fazer um relacionamento ali com ela. Naira, tendências para você? Você vislumbra mais alguma coisa além da IA, que não vamos nem dizer que está para o futuro, né? A IA já está aí. Trazendo um recorte para o mercado de influenciadores, de criadores de conteúdo, não tem dinheiro no mercado para todo mundo. Não dá para todo mundo viver de publi. Então, investir em outras formas de monetizar o seu conteúdo. Tem criadores de conteúdo com infoprodutos, vendendo já, ensinando aquilo que ele sabe. Tem influenciadores sendo embaixadores de marca. Tem influenciadores que já tiveram esse estalo e estão buscando outras formas, porque, como eu disse, não tem dinheiro no mercado para todo mundo. Então, especificamente para o mercado de influência, a partir do momento que se enxerga como empreendedor, é conseguir entender novas formas de fazer dinheiro. Qual conselho vocês dão para quem quer começar a vender online, mas ainda tem alguns desafios a enfrentar, ainda vê o mercado digital com certo respeito, com certo medo, cautela? O que vocês podem aconselhar? Sempre procura o Sebrae, procura a gente, porque com certeza nós vamos ter aí o direcionamento correto e específico para o seu caso. Os nossos atendimentos não são receita de bolo. Então, você vai ouvir um analista, um consultor, alguém que vai te direcionar para você ter sucesso aí dentro da sua nova empreitada. Você, Tainá, que conselho você pode dar? Primeiro passo é estudar, né, como a Naira disse, estabelecer uma estratégia e principalmente começar pequeno, não precisa de grandes ações, né? Precisa começar. Começa, analisa, vê o que deu certo, o que deu errado. O ambiente digital, ele propicia muito isso, né? Ele é aberto ao erro. Então, você pode cometer erros, mas desde que você ajuste. E comece. A questão é não ficar parado. Bom, acho que quem está assistindo a gente certamente ficou animado e já vai correr para a internet para tentar dar um primeiro passo. Naira, Tainá, muito obrigada pela participação de vocês. Vocês trouxeram grandes insights aqui para nossa mesa. Tenho certeza que esclareceu a cabecinha de muita gente e a minha também. Assuntos muito, muito relevantes para cá. Obrigada mais uma vez. Obrigada a você, Lívia. Se você quiser saber mais sobre mercado digital, é só acessar o QR Code do Sebrae Rio, que está aqui na tela. E você já sabe, temos um encontro marcado todo domingo de manhã aqui na Band e no nosso canal do YouTube. Obrigada pela sua companhia. No próximo domingo, a gente está de volta. Até semana que vem. Tchau, tchau. Jornada do Empreendedor. Conectando ideias ao futuro. Uma parceria da Band com o Sebrae Rio.